Equipe Néctar apresenta primeira oficina de produção de hidromel. Olá, meu nome é Rodrigo, eu tenho 26 anos, sou engenheiro agrônomo formado pela UFSC. Eu sou responsável pela gestão de produção da Néctar Hidromel, e isso inclui a coordenação das atividades produtivas, como a fermentação, as trasfegas, clarificação, envase e a pasteurização, além de participar das outras etapas do processo, como marketing e vendas. Olá, meu nome é Giulia e eu sou engenheira agrônoma formada pela UFSC. Na Néctar, eu trabalho no desenvolvimento de pesquisas e novos produtos e também atuando para resolver dúvidas que aparecem no dia a dia, dúvidas técnicas. Além disso, também eu atuo na produção e na parte de marketing. Olá, eu sou o João Thomas, tenho 25 anos e sou engenheiro agrônomo. Dentro da Néctar Hidromel, eu faço a gestão financeira e prestação de contas, além de participar de todas as outras etapas produtivas, como vendas, marketing e elaboração dos produtos. Oi, meu nome é Manuela, eu tenho 23 anos e também sou engenheira agrônoma formada pela UFSC. Na Néctar, eu sou responsável por liderar a parte de marketing e vendas, a produção de conteúdo para as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, e a parte de comunicação com o cliente. Além disso, eu também participo das etapas produtivas. Para falar de hidromel, é essencial que a gente comece explicando o que é o mel, essa matéria-prima primordial para o néctar dos deuses. O mel é a substância resultante da desidratação do néctar das flores, misturado com algumas enzimas produzidas pelas abelhas operárias. Essa mistura ela vai ser armazenada em favos de cera no interior das colmeias, onde vai sofrer um processo de maturação para se tornar esse produto incrível que nós conhecemos hoje, que é um dos alimentos mais completos encontrados na natureza, com diversas propriedades medicinais e nutricionais. Os compostos mais importantes do mel são a frutose e a glicose, que vão dar energia para as leveduras se reproduzirem. Em menor escala, o mel também é fonte de vitaminas e proteínas, e tudo isso ajuda para que a fermentação alcoólica ocorra perfeitamente. Mas o que é esse processo de fermentação alcoólica? Esse processo ele é responsável pela produção do álcool no hidromel. As leveduras Saccharomyces cerevisiae são adicionadas ao mosto numa quantidade de água, mel, leveduras, oxigenação e temperatura adequadas que vão proporcionar essa fermentação quase que naturalmente. O processo de fermentação é uma cadeia complexa de reações, onde que essas leveduras vão fazer a transformação das moléculas de açúcar complexos em açúcares mais simples. A partir da glicose, vai existir a formulação, então, do etanol e do CO2, que vai deixar o hidromel uma bebida alcoólica e gaseificada. Quase todo mundo já ouviu falar de hidromel, mas afinal de contas, o que é essa bebida? Hidromel é a bebida alcoólica fermentada à base do mel. Ela é muito parecida com o vinho e com a cerveja, mas a maior diferença é a fonte da matéria-prima, que é utilizada praticamente só o mel como fonte de carboidrato. A bebida dos deuses, como é conhecida, é a bebida mais antiga que se tem registros e ela envolve um processo tecnológico que vem sendo aprimorado há milhares de anos. Além da destacada importância em diversas culturas ancestrais ao redor do mundo, o hidromel também esteve presente em diversas religiões, como na mitologia grega, onde essa bebida fazia parte da alimentação dos deuses do Olimpo, sendo chamada de néctar e ambrósia. Na tradição viking, o hidromel era tido como uma poção mágica capaz de fornecer poderes sobrenaturais aos que o consumiam, tendo sido o único alimento do deus Odin, o pai de todos os deuses nórdicos. Estudiosos do assunto defendem que o hidromel teria sido a primeira bebida alcoólica consumida por sociedades humanas desde o início das civilizações. Isso se deve ao fato de que, para a produção de hidromel, são necessários somente água e mel, sendo produzidos sempre que comunidades caçadoras-coletoras encontravam colmeias de abelhas para a retirada da matéria-prima. A Néctar Hidromel surgiu pela paixão por abelhas e fermentações compartilhada pela nossa equipe, que sentiam falta de produtos alcoólicos, saborosos e acessíveis no rolê. A gente aprendeu um pouco sobre fermentação em algumas disciplinas do nosso curso e a gente uniu esse conhecimento ao fato de haver uma lacuna de hidromel no mercado catarinense. Portanto, a nossa missão como empresa é fornecer uma bebida alcoólica de qualidade, diferenciada, com preço justo e ecologicamente sustentável, unindo a tradição do hidromel, que é essa bebida ancestral, com a originalidade de trazer um produto acessível aos nossos clientes. Nós somos em 4 sócios na Néctar Hidromel,
sendo que cada um lidera uma função dentro da empresa, porém todos transitam livremente em todas as etapas do processo, que inclui a produção do hidromel em si, a administração, a parte financeira, pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas. A produção da néctar hidromel é totalmente artesanal e cada lote é feito com muita dedicação para fornecer um produto especial e uma experiência única a cada cliente. A nossa produção é feita em Floripa e aos poucos a gente tem levado essa cultura para mais lugares e pessoas. A gente busca uma redução do impacto ambiental em toda a nossa cadeia produtiva. Para isso a gente adquire mel diretamente de produtores, utiliza frutas frescas no preparo da nossa linha Fresh, trabalhamos com sacola de papel craft e com garrafas retornáveis, que dão direito a crédito aos nossos clientes. Desse modo a gente reduz consideravelmente a quantidade de lixo gerado, além de incentivar a produção local e as cadeias curtas. As etapas de produção do hidromel são a higienização dos utensílios, a fermentação, a clarificação, as trasfegas, a maturação, o invase e a pasteurização. A higienização consiste na desinfestação de todos os utensílios e equipamentos com álcool 70 ou ácido peracético, que tem a função de evitar qualquer tipo de contaminação em todas as etapas. No processo de fermentação, a gente adiciona água morna e mel e homogeneiza bem até conseguir uma solução uniforme. A proporção de água e mel varia de acordo com as características do produto final. Isso inclui o teor alcoólico e o sabor, mais seco ou mais suave, e varia de acordo a 1/4 a 1/3 de mel para o restante de água. Após a adição de água morna e o mel, a gente tem que preparar as leveduras. Para isso, a gente hidrata elas num volume de 10 vezes o peso delas e mistura bem por 20 minutos para então adicioná-las no fermentador junto com a solução. Após isso, a gente mistura novamente todo o mosto e adiciona nutrientes que vão acelerar o processo de fermentação. Os fermentadores podem ser de material inox, plástico ou vidro. No nosso caso, a gente usa fermentadores de polipropileno e nos tamanhos de 350 litros, 150 litros e 50 litros. Os fermentadores eles devem ser vedados bem para impedir a entrada de oxigênio, tendo apenas uma saída aqui em cima para colocar o airlock, que vai permitir a saída do gás carbônico produzido pelas leveduras. A temperatura ideal para a fermentação varia de acordo com a cepa de levedura utilizada, mas gira em torno de 20 a 25 graus Celsius. O tempo de fermentação também é dependente de todos os fatores citados anteriormente, mas costuma variar de 3 a 8 semanas. Depois do hidromel estar fermentado, iniciam-se as etapas de clarificação. Essas etapas de clarificação consistem inicialmente de ser adicionada a bentonita. A bentonita ela é um tipo de argila que ela age se ligando a elementos que estão no hidromel, que não são líquidos, que não estão solubilizados. Ou seja, leveduras mortas, restos de frutas, entre outras coisas. Depois de a bentonita fazer o efeito, inicia-se o processo das trasfegas. A trasfega consiste em separar o mosto do hidromel em um recipiente já esterilizado, para a gente começar essa separação das moléculas. O hidromel também ele pode ser maturado. Essa maturação pode ser realizada em barris ou em garrafas. Essa etapa ela confere aromas mais complexos para o hidromel, porque as leveduras presentes vão cada vez mais conferindo aromas e sabores mais relacionados à fermentação. Em alguns dos nossos produtos são adicionadas frutas ácidas, no caso limão e maracujá. Essa acidificação do meio acelera a quebra das moléculas de frutose e sacarose e, consequentemente, acelera a fermentação. No caso do fresh, a adição das frutas e do gengibre ocorre na chamada segunda fermentação, ou seja, ocorre a primeira fermentação do mosto e a primeira trasfega, e depois são adicionados os ingredientes e a fermentação continua. Já no caso do hibiscus, as especiarias são adicionadas na primeira fermentação e depois ocorrem as trasfegas normalmente. Realizado todos esses procedimentos, o produto final é engarrafado e rotulado. Nos produtos gaseificados ainda ocorre a segunda fermentação, que permite a formação de bolhas dentro da garrafa, processo chamado de carbonatação. A carbonatação será interrompida quando as garrafas atingirem a pressão desejada, medida por meio de um equipamento chamado manômetro. A interrupção da segunda fermentação será realizada pela pasteurização, que consiste na exposição das garrafas a altas temperaturas, aproximadamente 60 graus por 30 minutos. Após a pasteurização e refrigeração, os hidroméis estão prontos para serem bebidos.
Muita gente pensa que o hidromel é uma bebida doce, mas não é necessariamente assim. Assim como nos vinhos, o sabor do hidromel pode variar entre seco e suave. Os hidroméis também podem ser gaseificados, com frutas, especiarias, enfim, a criatividade é o limite para a formulação da receita. Esse é o nosso Nectar Classic. Ele é um hidromel tradicional, considerado demi-sec. Esse é o nosso produto pioneiro e nele nós buscamos trazer a essência do hidromel tradicional. Seu sabor é similar ao de vinho branco, mas com um gosto bem presente de mel fermentado. Ele possui teor alcoólico de 12,5% e, assim como o vinho branco, é recomendado servir refrigerado. Pode ser servido puro, com pedras de gelo, com rodelas de limão ou até mesmo em drinks. Novamente, a criatividade é o limite. Esse é o Nectar Fresh. Ele é um melomel, que é um hidromel com adição de frutas. É uma bebida refrescante, naturalmente gaseificada e com 7,5% de teor alcoólico. Ele é produzido nos sabores maracujá, gengibre e limão e original, que é sem nenhuma adição de frutas. A linha Fresh foi desenvolvida pensando no verão e possui um sabor único, com textura similar a um espumante ou uma cerveja, porém com toques florais e cítricos e uma leveza e refrescância característica. E por último temos o nosso Nectar Hibiscus, que é um meteglin, ou seja, um hidromel com adição de especiarias. Na taça, esse produto é translúcido e avermelhado, e no paladar ele apresenta o sabor intenso das especiarias, com a acidez característica do hibisco, combinado sutilmente com o mel. Apesar da graduação alcoólica dele ser de 10%, o sabor do álcool é quase imperceptível, sendo macio e bem equilibrado. Bom, obrigada pela atenção e nós esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a produção de hidromel e sobre a nossa empresa. Para mais informações sobre a Nectar, não deixem de seguir a nossa página no Instagram.